Como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Sabe aquela pessoa que está inconformada com o término do relacionamento e faz de tudo para reconquistar o coração da pessoa amada, mas só dá tiro no pé? Pois é, a primeira dama, Janja, ela foi dar uma de pastora e foi para em uma igreja evangélica. E qual foi o resultado? Um fiasco, que afastou ainda mais os evangélicos conservadores desse governo. Vem comigo e vamos analisar o Evangelho segundo Janja. Mas olha só, antes dessa tentativa de reaproximação, a situação, a relação desse governo com os evangélicos já estava abalada, já estava estremecida. Por quê? A inclusão do Silas Malafaia, todos sabem a minha posição e opinião acerca do Silas, mas a inclusão do Silas Malafaia no inquérito da Polícia Federal sobre obstrução da justiça, na suposta tentativa de golpe, foi o estopim para boa parte dos cristãos evangélicos aqui no país. A bancada evangélica, por exemplo, que já estava totalmente desconfortável, agora se afastou ainda mais. Mas o governo parece que não se preocupou e pediu ela, a Janja, para ir falar com os evangélicos. Eu olho para vocês e vejo força. A gente sabe que ser mulher não é uma coisa muito fácil, seja em qualquer lugar, em qualquer religião, em qualquer trabalho, não é fácil. A gente sofre diariamente, com a opressão e com o silenciamento. E é por isso que a gente está aqui, porque eu acho que as nossas vozes precisam deixar de ser silenciadas, as nossas angústias precisam deixar de ser silenciadas. E não tem outra pessoa que vai fazer isso pela gente, somos nós mesmas que temos que nos colocar, sair da invisibilidade e mostrar ao mundo que sim, nós mulheres temos força, nós temos direito, nós temos voz e nós temos lugares a ocupar que nos são de direito. Bom, você que é cristão, você percebeu claramente o que faltou e o que sobrou nessas palavras da Janja. Mas para você que achou isso basicamente normal, eu vou mostrar para você os erros e contradições dessas palavras, ainda mais no ambiente de uma igreja. Existe uma disciplina bíblica na teologia chamada Cristologia. Ela basicamente nos mostra o cristocentrismo, que do início ao fim Jesus é o centro, tanto que ele é considerado a chave hermenêutica da Bíblia. Ou seja, o centro da Bíblia basicamente, e foi justamente esse o maior erro dessas palavras da Janja, a ausência cristocêntrica. Por quê? Porque em uma igreja, o cristão ele espera ouvir que Cristo é quem liberta, que Cristo é quem dá ânimo, Cristo é quem dá voz, Cristo é quem fortalece, e não que a força vem, como ela disse a expressão, de nós mesmas. Segundo ponto, o tom ele é militante, ele é ativista. O discurso ele é típico da militância feminista, que obviamente é contrário à fé cristã. É isso que dá, pastor, você oferecer o púlpito, a tribuna da igreja para qualquer pessoa falar o que ela pensa. E ela vai usar esse espaço para fazer o que a Janja fez, fazer um palanque político. E outra coisa, esse Evangelho segundo a Janja, ela contrapõe, ela vai na contramão total da teologia da igreja. Por quê? Porque a Bíblia ensina que a libertação ela vem pela obra de Cristo e não por palavras de autoafirmação ou por lutas de classe entre gêneros. Agora você, mulher que estava lá no culto, que ouviu o Evangelho segundo a Janja, eu vou te dizer o que a Bíblia faz. Agora eu vou te dizer o que a Bíblia diz. Em João capítulo 15, versículo 5 diz, palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, um dos maiores textos já conhecidos nas Escrituras, diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E obviamente o sujeito que Paulo enfatiza que fortalece a vida do cristão, seja em bons ou maus momentos, é Cristo o Senhor. Ela diz também que diariamente as mulheres sofrem opressão e silenciamento. Perfeito, ótimas palavras para serem ditas em um palanque político. Mas realmente sabe o que tira esse silêncio e que traz a verdadeira liberdade? É o que está escrito em João 8,36. Se o Filho, a saber Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E, novamente, a você, pastor, que empresta, que permite que o seu púlpito seja usado, o púlpito da sua igreja seja usado por qualquer pessoa para falar o que bem pensa.
Em 1 Coríntios 1:23 diz: pregamos, pois, a Cristo crucificado. Pois é, essa tentativa de aproximação, de reconquistar o coração, não somente falhou, como piorou e agravou ainda mais a situação. A política e também você, ministro, que permite esse tipo de situação dentro da sua igreja, precisa entender que a fé não é um campo de tentativas, de experimentos, mas é um lugar onde Cristo deve ser pregado. A centralidade dos púlpitos, das tribunas, dentro do salão da igreja é Cristo. Mas se o governo acha que é enviando a missionária Janja para converter o coração dos evangélicos a ele, continua, vai dar super certo. Confia.